Considera a função f definida por ramos, como aqui está apresentada, sendo f de x igual a 2x mais 3 se x é menor ou igual a 5 e menos x ao quadrado mais 10x menos 12 se x é maior do que 5. Determina a derivada de f. Bom, estão a pedir então a derivada da função f. A função f é uma função definida por ramos, então como é que devemos trabalhar para encontrar a derivada desta função? Em primeiro lugar, vamos derivar cada um dos ramos pelas fórmulas que conhecemos, portanto são derivadas simples, e devemos derivar cada um dos ramos pelas fórmulas, ok? Portanto, em cálculo auxiliar, eu vou aqui fazer a derivada deste primeiro ramo, a derivada de 2x mais 3, e vou utilizar então as fórmulas que conheço para derivar esta expressão. Fica a derivada de 2x, digamos que a derivada da adição é a adição das derivadas, mais a derivada de 3, a derivada de 2x dá 2, a derivada de 3 dá 0, é uma constante, a derivada de uma constante dá 0, e portanto ficamos com 2, ok? Esta é a derivada do primeiro ramo. E agora vou fazer a derivada aqui do segundo ramo. Fica então menos x ao quadrado mais 10x menos 12, ok? Derivada. Vou derivar esta função e fico com menos x ao quadrado derivada mais 10x derivada menos 12 derivada. A derivada de menos x ao quadrado é a derivada de uma potência, o 2 passa para trás a multiplicar e baixa uma unidade ali no expoente, fica menos 2x, mais 10, a derivada de 10x dá 10, e a derivada de 12 dá 0, portanto ficamos só com menos 2x mais 10. Bom, agora devemos ter um cuidado, ok? Nós temos a derivada de cada um dos ramos, portanto eu posso colocar aqui que a derivada aqui vai dar 2, deste ramo, e aqui irá dar menos 2x mais 10. O cuidado que eu tenho de ter é aqui na mudança de ramo. No ponto onde muda de ramo, nesta abscissa, eu não posso colocar agora aqui o igual, ok? Eu vou colocar só x menor do que 5 e vou colocar aqui x maior do que 5. Isto porquê? Porque eu ainda não sei se existe derivada ou não para x igual a 5. Isso eu terei de ver por definição. Essa é a parte mais chata, ok? Mas, portanto, derivamos cada um dos ramos, em primeiro lugar, colocamos aqui a derivada de cada uma daquelas expressões, não colocamos o igual, para já, vamos ver se existe ou não, e depois, se existir, colocamos o igual, tanto numa delas. Se não existir, não colocamos, ok? Bom, e quando é que existe derivada, então, num ponto? Existe derivada se e só se as derivadas laterais forem iguais, ok? Portanto, f' de 5 existe se e só se, ok? Se e só se f' de 5 mais for igual a f' de 5 menos, ok? Se as derivadas laterais forem iguais e em número real, então a derivada para x igual a 5 existe, ok? E terá esse valor. Então, vamos determinar aqui estas derivadas, ok? Vou fazer o f' de 5 mais, e para fazer o f' de 5 mais tenho de ir por definição, ok? Vou então aplicar aqui a definição de derivada. Eu vou até escrever aqui em cima as duas definições que podemos trabalhar. Portanto, temos o limite, portanto, f' de x0, vou aqui generalizar, ok? Pode ser visto desta forma. Limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos... Desculpa, que não me vai caber ali. Fiz aqui mal o cálculo da distância. Bom, vou então escrever aqui as duas definições que podemos utilizar de derivada. Elas são equivalentes, mas são apresentadas de forma ligeiramente diferente, ok? Portanto, f' de x0 é dado por limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, ok? E uma outra definição equivalente a esta será f' de x0 é igual a limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende para x0. Bom, estas definições estão explicadas em explicamate.pt nas aulas do 12º ano, portanto no segundo período, introdução à derivada, ok? Eu estou lá a explicar como é que chegamos a cada um destes limites. Bom, e eu para fazer o f' de 5 mais e de 5 menos tenho que ir por definição. Vou utilizar então esta do h, ok? Poderia também utilizar a outra, mas vou utilizar o f' de 5 mais fazendo por esta definição. Fica então um limite
quando h tende para 0, f, atenção que o meu x0 agora é 5, ok? F de 5 mais h, aqui o h está a tender para 0 mais, ok? Porque eu vou ver à esquerda, peço desculpa, à direita, então o h está a tender para 0 mais, f de 5 mais h, menos f de 5, estou a aplicar ali a definição, sobre h, ok? Ficamos então com o limite e agora vou aplicar o f de 5 mais h na minha função. Atenção que o meu h tende para 0 mais. Se o h tende para 0 mais, isto que está aqui dentro, portanto este 5 mais h, é um pouco superior a 5, não é? Então se é superior a 5, vou utilizar este ramo cá de baixo. Estou a fazer à direita, estou a fazer o f' de 5 mais. Então vou aplicar 5 mais h nesta expressão. Vai ficar, então, peço desculpa, nesta não, na função, ok? Eu tenho aqui o f, não é derivada. Eu tenho aqui f de 5 mais h, tenho que ir ver na expressão, ok? E tenho que ir ver neste ramo porque é um pouco superior a 5, o que está aqui dentro. Então fica menos, vou abrir parênteses, onde está x, eu vou colocar 5 mais h. Menos 5 mais h ao quadrado, mais 10 vezes 5 mais h, menos 12. Ok? E isto vai ficar tudo sobre h. Agora tenho de fazer o menos f de 5, ok? Menos f de 5. Quanto é que dá aqui o f de 5? Eu vou calcular aqui, ok, neste cantinho. F de 5, eu tenho que ir substituir o x onde tenho o igual, ok? Tenho aqui o igual, tenho que substituir no primeiro ramo. Apesar de eu estar a fazer à esquerda, isto agora não tem nada a ver. Eu estou a calcular o f de 5. E o f de 5 é onde está o igual, ok? Reparem que aqui não era 5, era 5 mais h, é 5 mais um bocadinho. E aqui não, aqui é mesmo 5. Então fica 2 vezes 5 mais 3, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Ou seja, o f de 5 dá 13, ok? Bom, eu agora vou simplificar aqui estas continhas e depois irei colocar só o resultado. Portanto, o h tende para 0. Fica então o limite. Vou fazer aqui o caso notável, ok? Parênteses, 5 ao quadrado dá 25, mais 10h, mais h ao quadrado. Apliquei aqui o quadrado do binómio. Mais 50, mais 10h, menos 25. Menos 12, menos 13 dá menos 25, ok? Sobre h. Bom, e agora continuo a simplificar. Vou tirar aqui este parênteses. Fica menos 25 mais 10h mais h ao quadrado. Reparem que agora este 50 menos este 25 dá 25, mais 25, mais 10h, ok? Atenção que eu não troquei aqui os sinais, enganei-me, e vou agora emendar. Reparem que este menos está a interferir com tudo isto, fica menos 25, menos 10h, menos h ao quadrado, ok? Então fica aqui menos 10h, menos h ao quadrado, a dividir por h. Bom, há aqui muita coisa que vai cortar. Este h tende para 0, ok? O h tende para 0. Reparem, menos 25 mais 25 dá 0. Menos 10h mais 10h dá 0. E ficamos então com o limite de menos h ao quadrado sobre h, quando h tende para 0. Agora posso simplificar um h que está no numerador com um que está no denominador, porque ter menos h ao quadrado é o mesmo ter h vezes h. Corta um deles, não é? Este pode cortar com este. E ficamos com limite de menos h. Bom, no final, quando temos limite de menos h, o h está a tender para 0. Substituímos o que nos deu aqui no fim, o h, por 0. Poderíamos ter mais números até aqui, não é? Neste caso só deu menos h. Vamos substituir o h por 0 e dá menos 0, que é 0. Ok? Portanto, esta derivada deu 0. Eu vou então apagar agora estes cálculos e vou colocar só ali o resultado, ok? Já vimos como é que se faz. E vamos fazer agora o f' de 5 mais. Ok, vamos fazer o f' de 5 mais. Para ver se são iguais. Se também der 0, então existe derivada naquele ponto, ok? Consideramos isso. Se der diferente, então não existe. Porque nós estamos aqui a explorar, digamos, a derivada de uma função num ponto, que eu já escrevi ali, que só existia se as derivadas laterais forem iguais. Portanto, já sabemos que dá 0, ok? Eu vou colocar agora ali 0, 0 naquele resultado. Coloco aqui 0, é esta derivada. Vou só aqui salientar
esta definição que nós estamos a trabalhar, o que nós estamos a ver se é verdade é isto, nós queremos saber se isto é verdade ou não. Para isso fui fazer o f' de 5 e agora vou fazer o f' de 5 menos. Fui fazer o f' de 5 mais e agora vou fazer o f' de 5 menos, que é então, pela mesma definição, o limite, quando h tende para 0 menos, de f de 5 mais h, ok? Menos f de 5 sobre h. Bom, o que é que muda aqui? O que muda é que a função não irá ser a mesma, não é? Porque agora f de 5 mais h é um pouco inferior a 5. Reparem que este h agora tende para 0 menos. Então será 5 mais 0 menos, ou seja, a 5 vamos tirar um bocadinho. Portanto, o que está aqui dentro agora é um valor um pouco inferior a 5. Então, eu já não estou nesta expressão, mas estou naquela, ok? É isso que vai aqui mudar. Eu vou fazer os cálculos também aqui e depois apago e meto o resultado. Portanto, quando tende para 0 menos, chegamos então com 2 vezes 5 mais h, ok? Mais 3. O que é que eu fiz? Fui substituir este 5 mais h agora naquela expressão, porque o que está aqui dentro é inferior a 5. Então, tenho que ir àquela expressão, ok? Menos f de 5, nós já sabemos que o f de 5 dá 13, então fica ali menos 13, a dividir por h, e ficamos com o limite de 10 mais 2h mais 3 menos 13, ok? Aqui sobre h, quando h tende para 0 menos, e ficamos com o limite 10 mais 3 dá 13, 13 menos 13 dá 0, portanto isto vai cortar tudo e ficamos com 2h sobre h, quando h tende para 0, o h corta com o h e ficamos com o limite de 2, quando h tende para 0. Bom, como deu aqui uma constante, não tem h's, então não temos nada para substituir, dá a constante que aqui temos, ou seja, 2, ok? Bom, então nós acabamos de ver que não existe derivada para x igual a 5, porque as derivadas laterais deram diferente, e sendo assim, a derivada não existe e, portanto, a derivada está feita, nós não colocamos o igual em nenhum lado, portanto, a derivada não existe para x igual a 5 e está então definida a derivada da função f. Portanto, resumindo, para determinar derivadas de funções por ramos, o que fazemos é o seguinte: derivamos cada um dos ramos e colocamos lá, não metemos o igual. Vamos ver por definição se as derivadas laterais são iguais. Se são iguais, então existe derivada e terá esse valor, e poderíamos colocar aqui, portanto, esse valor. Ou colocávamos o igual numa delas, ou colocávamos para x igual a 5, tem um valor tal. Não sendo iguais, como aconteceu aqui, bom, então não existe, ok? E está definida a derivada da função f.